Meus amigos e minhas amigas do Portal Contra a Prosa, vamos começar mais um Poucas de Boas de hoje, 19 de agosto de 2020. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos, inclusive a respeito de uma pesquisa que foi divulgada sobre as eleições no município de Cícero Dantas no final desta edição. Vamos começar hoje com a Covid-19 no Brasil. Foi divulgada agora há pouco pelo Ministério da Saúde. O Brasil atingiu a marca de 3.456.652 casos confirmados de contaminação pela Covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram exatamente 49.298 casos confirmados. O número de óbitos, infelizmente, tivemos até aqui 111.100 óbitos até agora no Brasil, com 1.212 ocorridos nas últimas 24 horas. Os números insistem em ficar aí na faixa de 1.000 mortos por dia, um platô muito alto, e o Brasil tem que fazer um jeito de diminuir esses números. E parece que a gente não está fazendo a lição de casa, infelizmente. Com relação à Bahia, vocês sabem que a Bahia está no segundo lugar, num desonroso segundo lugar, com 224.659 casos. O bom, se é que a gente pode chamar isso de bom, com relação à letalidade. Aqui na Bahia a letalidade é bem baixa. Está em torno dos 2%, porque apenas dos 224 mil casos confirmados, tem apenas 4.611 óbitos. Vamos comparar, por exemplo, para vocês entenderem, com a questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem, que é o terceiro colocado, 202.993 casos confirmados. Mas a letalidade no Rio de Janeiro está próximo de 8%. Lá já morreram 14.913 pessoas. Portanto, o Rio de Janeiro está chegando a 15 mil óbitos, que é um absurdo, um número absolutamente grande, acima da letalidade de vários países no mundo afora. Com relação a Sergipe, os casos de Sergipe estão caindo. A Bahia teve 2 dias seguidos de casos em elevação. E casos, inclusive, ativos. Né? Porque o número de mortes, a gente não pode levar em consideração o número de mortes, porque estas mortes não correspondem às últimas 24 horas. Elas correspondem a casos que demoraram de ser confirmados. Então, tem casos aí de 60 dias atrás. Então, o número de mortes na Bahia está, digamos assim, em declínio, embora os números divulgados, porque há muitos casos que não foram confirmados, o que nós chamamos de represamento de óbitos. Este represamento ainda tem muita gente na fila para confirmar e deve durar por mais alguns tempos. Mas em Sergipe, esses casos estão em quedas, tanto no número divulgado, como no número que aconteceu nas últimas 24 horas. Sergipe está com 69.067 casos confirmados e apenas 1.745 mortes. Eu digo apenas, porque os números estão absurdos em vários lugares, mas foram 1.745 mortes num estado pequeno como Sergipe. É muita coisa. Portanto, aí estão os números da Covid-19. Vamos agora para o nosso segundo assunto, que é uma notícia que eu consegui lá do Radar 64, um portal Radar 64 da cidade de Eunápolis, que trouxe aqui uma notícia incrível.
Um rapaz, um prefeito de Itamaraju, ele conseguiu fazer uma coisa. Aliás, o sul da Bahia está cheio desses acontecimentos engraçados. Tem que ir, não tem outra coisa a fazer. Mas o prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica, ele é do PSDB, ele deu entrevista a uma rádio lá, a Rádio Extremo Sul, e ele inaugurou o cemitério. Aí perguntaram a ele como é que as pessoas receberam. Ele elogiou a obra, disse que o cemitério é tão perfeito, mas tão perfeito, que dá vontade de morrer. Agora, como é que pode alguém chegar a este ponto de fazer uma afirmação dessa? O cemitério é tão perfeito que dá vontade de morrer. Ô, prefeito, pelo amor de Deus, né? Essa o senhor poderia guardar para outra geração. Outra coisa também que chama atenção é com relação, minha gente, à aprovação de Bolsonaro nas pesquisas. Eu não ia tratar desse assunto, porque o assunto Bolsonaro, sabe, eu fico irritado de ter que tratar desse assunto. Mas essa semana eu estava lendo algumas coisas e eu vi vídeos no YouTube, inclusive, de pessoas dizendo que Bolsonaro cresceu de 30% a 37% do apoio popular, 7 pontos percentuais, que não é pouca coisa, por causa dos nordestinos. Né? E eles afirmam isso, né, boca cheia, como se fosse uma certeza, a culpa é dos nordestinos. Lula tem tantos por cento por causa dos nordestinos. Né? E aí colocam Bolsa Família no meio, dizendo que os nordestinos são necessitados e qualquer coisa que dê aos nordestinos, os nordestinos vão votar. Né? É fácil manipular o voto aqui no Nordeste, uma terra que só tem coronel e aquela coisa toda. E diz que Bolsonaro, alguns críticos, né, diz que Bolsonaro abandonou a linha liberal, abandonou aquele discurso ofensivo dele contra as instituições, se aliou ao Centrão e agora está fazendo exatamente o que os políticos do Nordeste fazem. E com o auxílio emergencial de R$600, Bolsonaro vai conquistar todo o Nordeste. É verdade que Bolsonaro cresceu aqui no Nordeste. Foi um crescimento, assim, exponencial. Para quem tinha apenas 16% de aprovação entre aqueles que usam o Bolsa Família e cresceu, 18% de aprovação entre aqueles que usam o Bolsa Família e pulou para 36%, evidentemente é um crescimento considerável. Agora, está longe de ficarem por aí criticando, com certa dose de preconceito, a questão dos nordestinos, como se os nordestinos estivessem fazendo algo que a sociedade, por exemplo, não faz. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras que estão ouvindo esse vídeo, quem, nos últimos tempos, na política nacional, e eu estou falando de gente que tem nível superior, que é rico, poderoso, por exemplo, o dono da Odebrecht, por que foi que ele apoiou Lula? Foi porque ele tem ideologia? Foi porque ele gosta do PT? Foi porque ele é socialista? O que foi feito ali, se não uma troca? Eu pergunto aos senhores, por exemplo, pessoas que têm notório saber. Um dos caras que eu mais admiro, por exemplo, na música nacional, que tem letras extraordinariamente fantásticas. Ninguém vai fazer letras superiores às que ele fez na MPB brasileira. Estou falando de Chico Buarque, o nosso querido e maior compositor da MPB. Pergunto a vocês, Chico Buarque tem conhecimento suficiente? Tem.
E me digam por que Chico Buarque está até hoje defendendo os candidatos e os seguidores do chamado socialismo, mesmo depois de tudo que aconteceu no Brasil. Por quê? Ele não é nordestino. Eu pergunto aos senhores, por exemplo, alguns jornais do sul do país, alguns colunistas aí que ganham salários que dá para viver uma vida tranquila para o resto da vida, por que eles apoiam certos políticos? Por que alguns artistas apoiam certos governadores no sul do país? Por que vários artistas, inclusive aqui na Bahia, apoiaram durante muitos anos vários políticos, inclusive considerados políticos da chamada velha guarda. E hoje, estes mesmos artistas estão apoiando, por exemplo, o governador Rui Costa. Em troca de quê? No Nordeste, esse povo que está aí passando necessidade, que espera cair do céu alguma coisa que lhes ajude, de chuva até um benefício social, eles estão lutando pela vida, por uma vida digna. Estão lutando pelo alimento, estão lutando pela saúde, pela educação dos seus filhos, qualquer ajuda que vier, como se trata de um povo extremamente agradecido, um povo que tem devoção por quem lhe ajuda, não importa de onde vem a ajuda, eles vão ficar eternamente gratos. O que não pode é ver esse discurso aí de gente que não tem o que fazer, ficar dizendo que a culpa é do povo do Nordeste. Por que não resolver o problema do Nordeste? Por que os que chegaram ao poder não deixaram que esse povo fosse independente? E aí talvez, mesmo que esse povo escolhesse hoje candidato ao B ou C, iam dizer que era por consciência? Se nós estamos vendo aí intelectuais, professores de história, professores de matemática, professores de filosofia, apoiando candidatos ridículos que não têm perspectiva nenhuma de mudar absolutamente nada, que estão no centrão, fazendo a negociação do toma lá da cá, nesta política brasileira que parece que não consegue se livrar deste ranço antiquado e coronelístico. Portanto, não venham para cá, não. Se Bolsonaro teve 7% de acréscimo por causa dos pobres do Nordeste, eu pergunto a vocês, e os outros 30 que ele tinha? Os outros 30 que ele tinha vieram de onde? Da classe média, do sul do país, de apoiadores como Sara Giromini, que fez aquela presepada de sair por aí divulgando o nome da criança que foi estuprada. São os alunos lá que passaram por faculdades em São Paulo, muitos inclusive com diplomas. Portanto, não venham para cá justificar o crescimento de Bolsonaro dizendo que a culpa é dos pobres, não. Quem tem que ser questionado é Bolsonaro, porque ele mudou o discurso. Ele chegou a dizer que esse negócio do Bolsa Família era o governo do PT tirando de quem trabalhava para dar a quem não fazia nada. É ele que tem que ser questionado. O povo não, o povo é livre, vota como quer e como puder, por obrigação ou não, por gratidão ou não, tem que se respeitar o voto dado pelo povo, principalmente do povo nordestino, que tem aí políticos o tempo todo que entra e sai desse Congresso, dali do Alvorada, e não fazem nada
para acabar definitivamente com os problemas de miserabilidade no nosso sertão. Vamos agora para um outro assunto, e aqui é sobre uma boa notícia. É uma boa notícia para o pessoal que que trabalha na saúde nessa questão da Covid-19. Vocês viram que o Bolsonaro não queria que fosse dado aumento para funcionários, mas entre eles fizeram uma exceção. O pessoal que está na frente, da linha de frente da Covid-19, os deputados aprovaram que eles teriam esse benefício. Durante esse período de pandemia, eles teriam normalmente os seus aumentos salariais. Todos os outros servidores, quase todos, né? Teve alguns também que escaparam dessa questão. Mas o Senado terminou de derrubar agora o veto de Bolsonaro por 42 votos a 30. Falta agora ir para a Câmara. Se na Câmara derrubar, uma coisa extremamente justa, servidores não puderam ficar em casa, estão arriscando a sua vida, todos os dias na linha de frente. Tem que ter, no mínimo, um aumento de salário. No mínimo, um aumento de salário. E se tivéssemos num país mais sério, esses heróis que estão na linha de frente aí tentando salvar vidas, mereciam muito mais do que apenas um aumento de salário. Portanto, está de parabéns o Senado, viu? A gente critica aqui, mas também aplaude quando os senadores tomam decisões corretas. Esta foi uma decisão correta. Espero que a Câmara dos Deputados não dê para trás e vote também e derrube esse veto Bolsonaro. Outra coisa também que eu queria, e aí eu vou para o portal Bahia Notícias, né? O prefeito de Eunápolis foi premiado com uma multa estúpida, né? Porque ele divulgou uma pesquisa que não tinha sido registrada na Justiça Eleitoral. E eu chamo a atenção de muitos aí na região que acham que isso aqui é brincadeira. Não é brincadeira não, viu? Você sabe quanto foi a multa? R$ 53.200. O Robério Oliveira, prefeito de Eunápolis, vai ter que pagar R$ 53.200 por ter divulgado pesquisa que não estava registrada no TRE. Aliás, ele só divulgou porque ele estava em primeiro lugar, né? Então ele sabe o prejuízo, né? E acabou divulgando e vai pagar esta pequena fortuna. Para ele, com certeza, não é nada. Agora vamos para o município de... Eu queria deixar para o final, uma pesquisa eleitoral que foi divulgada sobre o município de Cícero Dantas. Essa pesquisa foi divulgada também no portal Bahia Notícias. E ela traz dois cenários que refletem, sim, a realidade que nós estamos vendo hoje no município de Cícero Dantas. O primeiro cenário é sem indicar nome de ninguém. Nesse cenário, feito pela Séculos, Análise e Pesquisa, e o Bahia Notícias, os dois candidatos que mais aparecem, Kael e o prefeito Dr. Ricardo, está nos seguintes percentuais. Vamos lá. Na pesquisa do cenário, digamos assim, sem nomes, aparece Dr. Ricardo na frente. E na pesquisa em que os nomes são indicados, Kael dispara na frente. Então, no cenário estimulado, que é aquele que bota os nomes, em qual desses nomes o senhor votaria hoje, se a eleição fosse hoje? Aí apresenta-se da seguinte forma: o Kael
aparece com 41,30% dos votos. Em segundo lugar vem o prefeito Ricardo com 35,15% do voto. Portanto, está ali, está acima da margem de erro, né? Está acima da margem de erro. Também o que chama atenção que aqueles que não escolheram nenhum dos dois, 10,13%. Apesar do distanciamento de Kael em torno de 6%, ainda há 10% de exercício. Portanto, a eleição, como nós dissemos aqui no portal Contra a Prosa, será a eleição mais disputada da nossa região, será a eleição em Cícero Dantas. Não existe favorito na eleição em Cícero Dantas. Agora, quando o cenário é sem apresentação de nomes, aí vem aqui, 31,73% cita o doutor Ricardo como opção de ser o prefeito. Portanto, um terço do eleitorado. E Kael aparece em segundo lugar com 25,51%. Aí é uma coisa curiosa. Nesse caso, o doutor Ricardo está 6 pontos à frente de Kael, né? Mas aparece ainda o Eldo de Zé de Isaac, com menos de 1%, a Derian com menos de 1%, Zé Lito Ribeiro também, Elânio, Jean Nunes, aparece na pesquisa com índice bem menores, mas aparece, né? E o curioso, não sabem, 18,87%, e não escolheriam nenhum deles, 13,63%. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. São números, assim, altíssimos. Mas um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é que a segunda pesquisa, o Kael fica em segundo lugar, e a gente pode dar até uma justificativa aqui. Ainda não começou a campanha. Tem gente que ainda nem sabe que Kael é candidato, né? Então, como o doutor Ricardo já é prefeito, claro que o nome dele é bem mais visível. Agora, se ele é prefeito hoje e só está com 31%, a lanterna amarela está acesa. É hora de ir para o campo da turma aí, porque a eleição em Cícero Dantas vai ser disputada palmo a palmo. E por falar em Cícero Dantas, vejam aí essas imagens. Nada foi feito pro bem da população. Mal não foi. Doutor Ricardo vem pra ganhar a eleição. Toda a cidade vai viver a emoção de eleger doutor Ricardo como prefeito do... Estão vendo aí? E eu chamo aqui todo dia atenção. Os números em Cícero Dantas da Covid-19 estão assustadores. E eu falo isso todo santo dia. Tem gente, quando eu coloco isso no Facebook, aparece o pessoal aí do prefeito, sabe? Dizendo impropérios, falando que é mentira, que é fake news, certo? E os números de Cícero Dantas não mentem, minha gente. São números, assim, assustadores. Todo santo dia os números estão crescendo. Daqui a pouco eles vão bater na realidade. Chegamos a ter 114 casos ativos. Hoje, no boletim do dia 19, divulgado pela própria prefeitura, tem 134 pessoas com Covid-19 ativas, com o vírus ainda aí. Portanto, o vírus está circulando, minha gente. Certo? Olha o número de casos confirmados, 363 casos confirmados. Ainda há 2 suspeitos. E foram feitos até aqui um total de 1.522 testes rápidos. E mesmo com estes números, gente na rua a uma altura dessa. E quando começar a campanha, como é que vai ser isso? Pessoal de Cícero Dantas, dá para ficar em casa, dá para se preservar. Isso aí, vocês viram? Gente sem máscara, uma multidão daquela, sem
máscara, aí é desafiar a sorte. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Se você curtiu o vídeo, nos ajude. Eu peço isso assim, mas nós precisamos de vocês. Esse trabalho aqui nós não ganhamos nada, mas a gente só vai prosperar, o trabalho ser visível lá fora, se a gente tiver com o maior número de inscritos possível. Tem gente que vai, assiste o vídeo, vai lá, aproveita, faça a inscrição, dê um clique lá no sininho, se gostou, né? Ajude a gente a crescer. Nós estamos com 1.200 já inscritos. Queremos ver se a gente chega até o final do ano aí com pelo menos 2.000 inscritos. Nos ajude, indique um amigo, fale com o vizinho, fale com a namorada, fale com o cunhado, com a irmã, com a esposa. Se inscreva no canal Landisvaldo Lima no YouTube. Faça lá a inscrição. Nos ajude a crescer para ver se a gente tem um canal na região que pelo menos desponte lá fora como alguma coisa visível e plausível. Um abraço a todos e até a próxima.